Olá, boa noite ou boa madrugada, né? Quem costuma estar acordado de madrugada, esse vídeo é dedicado a você. Quem nunca ficou com insônia? Essa é a pergunta. Quem nunca, né? Acho que uma pessoa, pelo menos uma vez, teve insônia na vida ou teve diversas insônias. Diversas insônia é meio estranho falar, né? Mas assim, teve diversas noites sem dormir, né? Hoje eu vou falar do arcano da lua, né? Então, antes de mais nada, por favor, curta o vídeo, compartilhe, né? Tem informações importantes. Sou a Jessi Zingara, taróloga, dedicada a orientações espirituais com o oráculo do tarô e outros oráculos, mas os principais que eu utilizo são as cartas, tá? E tô passando alguns vídeos aí explicando um pouquinho, né, dos arcanos, divulgando meu trabalho dessa forma. Então, se puder divulgar, eu agradeço para o máximo de pessoas que precisam de orientações espirituais, né? O tarô, ele se baseia em orientação espiritual. Isso é muito importante fixar, né? Porque muita gente quer saber, quer saber, mas esquece que também é uma ferramenta espiritual. Não é, às vezes, algo que a gente tem em total controle. De repente, o oráculo quer passar uma informação para você que não é aquilo que você está perguntando, né? Vocês conhecem a história de Pitágoras, do pai de Pitágoras, aliás, quando ele foi para uma cidade, né? Passou em Delfos, a pitonisa orientou ele, né? Que ele fez uma pergunta se daria certo, ele fazer um negócio, enfim, não lembro muito bem os detalhes, mas ele pediu sobre a questão material dele. E a pitonisa respondeu que ele teria um filho que traria uma luz, uma nova visão para o mundo, né? Que é o Pitágoras, dedicado o nome dele sobre essa pitonisa que passou essa profecia, né? Então, o oráculo não, às vezes, responde. Muitas das vezes não responde o que a pessoa quer saber. Ó, tô tomando um chazinho aqui. Aproveita para fazer essas reflexões com o oráculo, tomando um chá de camomila, porque o assunto tem a ver com ansiedade, tem a ver com insônia. Esse arcano, esse aqui é um chá de camomila, gosto de tomar à noite. Aconselho para quem tem ansiedade, problemas de insônia, tomar é um grande aliado. Vou até tomar um gole aqui. Quentinho nesse frio, né? Porque tá frio, né? Então aproveite para tomar esse chá. Faça um chá, né? Faça a infusão ou ferva. Eu fervo. Tem gente que gosta de fazer infusão porque fala que estraga. Mas eu gosto de ferver. Eu gosto de ficar bem quente. Assim, que ferveu eu desligo, né? Mas você pode fazer na infusão. Eu gosto de bem forte. Pra mim funciona a camomila bem forte, tá? Pouquinho. O pessoal fala, põe um pinguinho. Pra mim, eu gosto de fazer forte. Então, falando sobre o tarô. Depois que você curtiu aí e tal, vamos continuar nosso assunto. O arcano que vocês estão vendo aí, estou trazendo umas ilustrações também, além de mostrar aqui no tarô mitológico. Vê que é uma mulher que tá assim com a cabeça, né? Revirando ali, tem uns cães de 3 cabeças, o Kerberos, né? Na mitologia, Kerberos. O cão de 3 cabeças. Mas não vou falar muito da mitologia em si, nem tanto de figuras, mas assim, vocês podem ver que nas figuras que eu ilustrei, fiz aí até uma animação, tem uma moça que ela olha para a lua, vocês podem perceber, ela tá olhando para a lua e ela, poderia estar contemplando essa lua, como essa outra ilustração que eu fiz também, grega, que linda, a lua em si, quando a gente fala de lua, muitos contemplam, muitos admiram, né? Mas imagina alguém
que está extremamente aflita porque não dorme e olha a lua com desespero, né? Foi essa ilustração que eu quis passar. Mas no tarô, a lua, ela tem a ver com esse aspecto do emocional, né? E espiritual também, mas que não está ali, vamos dizer que dependendo de como está o espiritual da pessoa, da mediunidade que a pessoa tem, da sensibilidade que ela tem. Então, vamos falar de sensibilidades, vamos falar de dons mediúnicos, de aquele sentimento aflorado, aquele arrepio, aquela insônia que surge, ou os pensamentos negativos, né? Quando a gente fala também de problemas psicológicos. Mas o que tem a ver o problema psicológico com a espiritualidade? Para alguns, às vezes, não faz muito sentido. Eu costumo fazer uma ligação entre eles, né? Porque a gente precisa entender bem. Quando uma pessoa tem insônia, é porque eu tenho um problema químico e eu não tenho hormônio. Mas por que certas pessoas, logo que nascem, já têm esse problema e outros, até ficar velhos, dormem super bem? Ou porque ficou mais velho, idoso, perde o hormônio e não dorme tão bem? A gente escuta muito isso. Sempre tem uma desculpa para falar da insônia. É porque eu tomei café, ou é porque, sei lá, tô com a adrenalina ligada ainda, eu tô com mil ideias, tô com muitos pensamentos, não consigo me desligar. Por que não consegue desligar, né? Tem pessoas que dormem super bem, apaga. Só que tem pesadelos. Acorda de madrugada várias vezes, tem muitos sonhos, pensa muita coisa negativa, sonha com pessoas que nunca viu, ou às vezes ao fechar os olhos, na hora de dormir, começa a ver coisas, cenas, pessoas, vozes. O que é isso? A gente conhece, que é a mediunidade, a vidência, tudo isso. O tarot tem todo, a carta, o arcano da lua, tem tudo a ver com isso, né? Então, a intuição, a vidência, só que num aspecto ali meio, não tá muito legal, tá em desequilíbrio. Então, quando eu fiz essa ilustração, a menina olhando pra lua e aquela cara de aflita, eu não durmo, eu não consigo dormir. Mas por quê? É 4, 2, 3 da manhã, o sono não vem, né? O sono simplesmente não vem. Eu já passei por isso, eu acho que muita gente já passou por isso, ou passa por isso. Mas por que isso acontece? Eu tenho que tomar remédio. Será que é a solução tomar um remédio? Claro, eu tenho que trabalhar. Se eu não dormir, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu vou trabalhar assim, moída? Não dá, né? É difícil, eu sei. Porque eu já acordei várias vezes. O meu filho acordava, me acordava e eu acordava. E aí ficava nisso. Acontece também. Às vezes a criança não dorme, o pai e a mãe ficam desnorteados, porque o filho não dorme. E tem que fazer um revezamento, né? Para que um possa trabalhar, o outro também, e assim. Então, às vezes acontece isso com a criança, né? E aí aparece no tarô a carta da lua. Mas por que tá aparecendo essa lua? Né? Então, são transtornos psicológicos também, né? Quando a pessoa tá se sentindo perseguida, síndrome do pânico, fobias, medos, né? Eu tenho medo de água, né? Perto do mar, eu não fico de jeito nenhum. Para uns não faz sentido ouvir isso. Eu não, pelo amor de Deus, é só você pôr o pé ali, não vai acontecer nada. Não quero ficar. Mas a onda não vai te puxar, tá muito raso, mas eu não quero ficar. Lua, medo. Eu tenho medo da noite, eu tenho medo de sair à noite, eu tenho medo de pegar no carro à noite, eu tenho medo de um monte de coisa. Tenho medo da barata, tenho medo do raio, do trovão, da chuva. Tenho medo de sapo, tenho medo de lagartixa, né? Então, assim, tudo isso tá incluso na carta da lua, né? Mas a gente tem que ficar atento quando isso chega num ponto
que ultrapassa o normal. Assim, normal, que eu acho que medo não é normal, mas tudo bem. É um medinho que dá pra lidar, tudo bem. Só que tem uns que não dá, né? Eu tenho uma amiga, né? Tinha não, porque ela tá viva, mas eu não tenho mais contato com ela. Mas ela falava que ela não dormia porque ela achava que o teto ia cair, que tava tremendo a casa, parecia que ia cair tudo, que a mãe, se ela levantasse, ia escorregar, ia cair. Então ela tinha que estar atenta, porque se a mãe levantasse, que a mãe tinha problema, né, nas pernas. Enfim, ela tinha medo de tudo. Medo do que poderia acontecer, todas as possibilidades do que poderia acontecer. E ela não tinha sossego, aí ela tinha que tomar remédio para acalmar esse transtorno, né? A mania que ela tinha, de achar que tudo tinha, que ela tinha que controlar, que ela tinha que ir lá ver, porque aí tem que conferir a porta 1000 vezes, os toques, né? Toque também, 1000 vezes a porta, mas assim, é de sentir-se insegura, de sentir medo, de falar assim, eu não estou 100% segura, eu preciso conferir a porta, eu preciso esperar parar de chover para sair. Então, você passa por diversos problemas assim emocionais que tá sempre ali sendo um bloqueio, te impedindo de avançar, né? E a insônia é um problema grave, que muita gente acha que é tudo bem, mas é um sinal de que precisa se cuidar espiritualmente, né? É um sinal muito pontual ali para você entender que é necessário cuidado espiritual, é necessário, né? Independente se você toma remédio, isso, aquilo, outro, tudo bem, não há problema. Ai, não, eu já resolvi, eu tomo remédio. Não. Mas precisa entender a causa, precisa entender o porquê que isso ocorreu, por que que isso se desencadeou assim. Tem pessoas que além de não dormir, tudo bem, tem pessoas que simplesmente falam não durmo. Só que tem pessoas que além de não dormir, sente um peso nas costas, sente um mal-estar muito grande, né? Aperto no peito, palpitação. Porque é claro, se você não dormir, você vai sentir todos esses sintomas. Mas não é só isso. Não se trata só de uma questão física. Existe o espiritual também. Muitas vezes as pessoas estão com influência de obsessor. E devido à mediunidade, ela sente mais do que outras pessoas. Então tem aquela influência negativa rondando, né, a pessoa. Obsessor, inveja, às vezes até magia negra, né? Mas os espíritos obsessores, eles conseguem realmente piorar o estado de saúde de uma pessoa, tirar o sono da pessoa, entre outros problemas, tirar o sossego, tirar a paz, enfim. Então, é importante cuidado do espiritual, né? Isso eu sempre vou falar. Nesse arcano, a gente percebe o desequilíbrio da mediunidade, o que causa na vida da pessoa. Então, às vezes, ela tem uma certa evidência. Então, ela tem muitos pesadelos. Ela começa a ter sonhos de premonições. Só que são previsões futuras. Só que muitas vezes também existe uma influência de espírito que faz com que a pessoa ache que ela é muito boa. Tão boa que ela pode falar dos outros. Aí fulano é ruim porque eu sonhei com ele isso. Aí eu vi coisa preta em cima da fulana. Ela não presta. Então começa a fazer julgamentos, né? Ai, a energia dessa pessoa é horrível, eu não posso ficar perto, né? E passa a se isolar, começa a se isolar dos outros, da sociedade. E é nessas horas que fala, é antissocial, ai, deve ser autista, ai, deve ser isso, deve ser aquilo, né? Mas às vezes é uma mediunidade que tá ali gritando, pelo amor de Deus, vamos desenvolver essa mediunidade para que equilibre, né?
para se equilibrar. E não ficar nesse ponto, porque assim, você pode ser super vidente, você pode ser super clarividente, você pode ter diversos dons, super intuitivo, mas a partir do momento que aquilo tá te tirando a paz, então quer dizer que existe um desequilíbrio. E como é que cuida disso? Desenvolvendo a mediunidade, né? Fazendo a caridade, fazendo essa troca energética, né? Com os trabalhos espirituais corretos, né? Porque nem sempre a gente encontra locais certos para trabalhar o tipo da mediunidade, a missão que a pessoa tem própria, né? Tem que estar num lugar que possa te ajudar, né? E não também desgastar só a sua energia. Precisa ver bem, né? Então, assim, a mediunidade, ela precisa ser cuidada, tratada, né? Quando aparece muito lua, já é um sinal que existe um desequilíbrio. Precisa entender aonde que está esse desequilíbrio. A pessoa já começa a ter indício disso. Ela tem sinais, ela sabe onde ela precisa. Mas às vezes fica difícil, porque o problema está em uma grande proporção. E vai vindo muitas coisas. Aí tem o trabalho, tem isso e aquilo. Então a pessoa não consegue entender onde começou. Mas esse problema começou. Existe a causa. Normalmente a gente só está tratando efeito. Que é a dor de cabeça, que é a insônia, que é isso, que é o mal-estar, que é a perseguição, a síndrome do pânico, o medo de sair, o medo de socializar, né? Entre outros, né? Tem diversos. Os toques mesmo em si, que atrapalha bastante a saúde da pessoa, né? E o arcano Lua, né, tem a ver também com o dom. Então não é só o dom ruim também. O dom não é uma maldição. O dom da mediunidade, que eu quero dizer, não é uma maldição, né? Muita gente pensa que é maldição. A mediunidade não é maldição, a mediunidade ela é um dom. E quando se fala de dom, não é ruim, é que a pessoa precisa desenvolver, né? E quando desenvolve, passa a se sentir melhor. E aí, o outro passa a não afetar tanto, não incomodar tanto, né? Mas é claro, sentir sempre é sentir, mas depende do impacto que aquilo vai trazer na vida da pessoa. Ah, eu saí, né, eu me senti super desgastada. Nada melhor que aquele banho de ervas para limpar, né? E ter um local para você se descarregar semanalmente também, né? Porque não dá para você ali ser aquele médium esponja que vai catando tudo que você vai, por onde você anda e não ter aonde descarregar, né? Não ter aonde pedir uma orientação, pedir um auxílio, fazer um trabalho, um tratamento, né? E como eu sempre falo, tratamento espiritual, eu só conheço um local que faz, que é o Movimento da Consciência Suprema Una, tá? Faz a desobsessão. Desobsessão é o trabalho que indica o caminho para o espírito. Indica não, orienta o espírito, né? Doutrina o espírito para ele entender que ele não precisa mais fazer maldades, que ele tem que seguir para a luz, né? Limpa as energias negativas, né? Tem os trabalhos com os arcanjos, a transmutação, que faz todo faz uma capa de energia protetora, limpando, ajudando a repor aquilo que os obsessores retiraram da nossa energia, né? Vital também. Equilibrar os nossos corpos com os arcanjos, com as transmutações, com os rituais que são necessários, de cura também, de prosperidade, etc. Quer conhecer? Entre aí nas redes sociais da Consciência Suprema Una, que você vai conhecer realmente o que é um tratamento espiritual, tá? Outro tipo de trabalho, eu não sei se vai surtir efeito contra
diversos tipos de transtornos mentais, espirituais, psicológicos também, que ajuda muito. A pessoa fala, não, mas eu já faço tratamento convencional. Só que eu não sei, eu sinto que eu ainda não tô bem. Muita gente fala isso. Ah, eu tomo remédio, eu tomo isso, faço terapia, só que eu não me sinto bem. Sinto um peso, um mal-estar, uma coisa esquisita aqui. Sabe? Não sinto força, sinto fraqueza, não tenho energia para fazer as coisas. Tem que cuidar do espiritual também, né? Tem, porque aí vai fazer a diferença. Faz diferença sim. Então é buscar realmente o auxílio de um local certo para você desenvolver sua mediunidade. Se você já ouviu falar, se já te falaram, você tem mediunidade, você precisa desenvolver, você precisa trabalhar. Não espera, não fica esperando, né? Porque o tempo, gente, o tempo passa rápido. O tempo passa rápido, né? E a gente não tem que esperar, eu vou me aposentar. Depois que eu me aposentar, vou cuidar do lado espiritual. Será que vai dar tempo, né? Então, se você ainda é jovem, tem tempo, ou se você tem meia idade, ou tem mais idade, independente, né? O que eu quero dizer é para não esperar. Agora, se você só se deu conta quando ficou mais velho, também não tem problema. Isso não quer dizer que você não vai conseguir, né? Também há tempo para tudo, né? Só que eu falo que a pessoa sabe, às vezes, desde quando nasceu e não desenvolve, né? Então, tá errando consciente, é diferente, né? E é isso. Procurar se desenvolver, procurar se cuidar espiritualmente. Ah, eu não quero desenvolver porque eu não tenho tempo, eu trabalho. Gente, é pro seu próprio bem. Não é uma coisa assim, ai, eu vou fazer bem pros mestres, eu vou fazer bem pra humanidade. Você também tá fazendo bem pra você. Ai, por que eu tenho que fazer caridade? Tenho tempo pra isso. Mas é bem pra você, né? Muitas pessoas que descobrem que tem mediunidade, às vezes ficam naquele conflito, assim, ai, mas não tenho dom pra isso, sei lá, eu acho que não dou certo, sabe? Minha vida não é isso. Mas a mediunidade, pelos mestres, é um contrato, né, que os mestres nos orientam. É um contrato que você fez lá em cima, então você precisa cumprir, né? Porque senão você tem que vir em outra encarnação para cumprir isso. Vai ter que fazer tudo de novo. Então, aproveita o tempo que há para fazer algo de bom para você mesmo, né? Quebra essa resistência. Vai desenvolver. Primeiro faça um tratamento, né? Primeiro passo é cuidar de si, porque assim, você cuidando de si, você pode estar pronto, apta para ajudar os outros. Ah, estou me sentindo melhor. Agora está na hora de retribuir, não é? Fazendo bem. Eu falo isso, gente, porque eu já tive muito problema com insônia. E o meu problema com insônia era exatamente um desequilíbrio, né? E conheci outras pessoas e eu sempre oriento assim. É fácil falar quando você não passa pelo problema, mas quando você passa, você fala com propriedade, né? Então você sabe. Então, o Arcano Lua, quantas vezes apareceu para mim? Quantas vezes aparece para um monte de gente? A mediunidade, ela tá assim, ó, entendeu? Tá muito forte, tá muito latente, tá todo mundo percebendo que tem algo diferente. É fácil de sentir, entendeu? Então, eu preciso cuidar. Se precisar de orientação de tarô, que também é um dom, que não é fácil. Não é. Não é porque às vezes você abre a carta e fala, sério que tá aparecendo a lua pra mim? Não acredito. Eu me achava tão equilibrada. Pois é, mas não é assim. Ninguém é 100% equilibrado. Ninguém. Só que você passa por momentos que você tá mais desequilibrado. Mas por que você entrou nesse desequilíbrio? É que tá. Entrou porque você deu vazão. E não é só porque é o médico que tá desenvolvendo que é perfeito. Não. Mas se você tá nessa caminhada, ponto para você. É um bom sinal de que você realmente está buscando melhorar,
né? Porque quando a gente resolve fazer caridade, fazer o bem, é sinal que a gente quer ser melhor. Não que a gente quer se aparecer, lógico. Podia estar passeando, podia estar fazendo um monte de coisa. Não, eu tô indo lá, vestir minha roupa, vou lá me dedicar. Vou bater cabeça pros guias, vou agradecer, vou me dedicar a essa pessoa que também sente a mesma dor que eu já senti um dia. E que talvez ainda esteja sentindo, mas tudo bem. Eu ainda tô no processo. E isso muda com o passar do tempo, né? Precisando de orientação, estarei aqui, né? Tenho meu Instagram, Jéssica Zinger, tenho o meu YouTube aí também, que você pode estar assistindo pelo YouTube, Instagram, tanto faz. Mas, se você quer saber se o seu arcano ali tá batendo muito lua, ou as cartas estão muito marejadas, cheias de nuvens, né? Aí dá pra saber, claro, com a orientação do tarot também dá pra gente olhar, dá pra saber se tá ali nesse processo, né? Aí a gente vai descobrir, certo? Precisando de orientação, estarei por aqui e desejo uma ótima noite de bons sonhos, bons pensamentos, boas vibrações. Procure se cuidar e tenho certeza que vai dar tudo certo. E uma próxima estarei por aqui. Até mais.